O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me comer viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e eles morreram. Aqueles que comem este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Assim seja. Podemos sentar um pouquinho? Eu prometo que eu não falo muito, só umas 2 horinhas. É sexta-feira hoje, né? Não tem muito problema. Ninguém tem compromisso depois, né? Então tá bom. Brincadeira, povo de Deus. Nós estamos vivendo uma semana, né? A terceira semana Páscoa, vivendo esse processo no qual nós vamos fazendo a experiência de Cristo ressuscitado. E essa semana nós temos uma alegria a mais, porque temos um Papa, né? Nós iniciamos a semana sem Papa e encerramos a semana com um novo Papa, Leão XIV. E é interessante que a gente faça um estudo um pouquinho sobre o Leão XIII. Por sinal, vocês já pararam para pensar? Vocês viram as fotos dos dois? São muito parecidos. Os traços físicos são muito semelhantes. E se a gente quer conhecer um pouquinho, a gente precisa ver como que aquele foi. Então, o nome é uma escolha onde vai dar uma sequência. Então, nós precisamos pensar assim, como cristãos, nós somos uma sequência de Cristo? Nós estamos dando continuidade de Cristo? Nós estamos sendo testemunhas de Cristo? Hoje, a liturgia do dia de hoje fala em 2 coisas importantes, 2 palavrinhas: conversão e o pão. Conversão e alimento. Conversão e experiência do Cristo ressuscitado no altar. Então é importante nós pensarmos, e aí sim nós estamos vivendo esse período pascal, e por isso eu iniciei falando do nosso novo Papa. Para nós começarmos a entender um pouquinho mais, a gente precisa nos aprofundar naquilo do simbolismo de tudo isso, dessa experiência do ressuscitado na nossa vida. Ela precisa fazer mudanças. Cristo ressuscitou, por isso a luz. E a primeira leitura hoje é muito profunda. Muitas vezes eu já me emocionei nessa leitura. Quando a gente se aprofunda nela, a gente começa a ver e ouvir, né? E meditar aquilo que está sendo lido aí, a gente se emociona, porque a gente vê uma verdadeira experiência com Cristo. E quando aconteceu essa experiência? Quando acontece a experiência na nossa vida? É algo que nós precisamos, questionar. A nossa vida, nós fazemos a experiência com Cristo todos os dias, e é no processo que nós estamos vivendo, que nós estamos caminhando. O nosso Papa novo agora, quando ele entrou para o conclave, com certeza ele não imaginava. Ninguém imaginava que seria ele. Tinha várias especulações, mas a ação de Deus nós não sabemos o momento e nem como ele age. Mas a experiência de Jesus precisa ser feita. Saulo, que hoje Paulo, ele está caminhando para a perseguição dos cristãos. A vida dele era essa. O início da leitura diz que ele fomentava isso. O desejo dele era fazer justiça, porque ele era um homem muito estudado, inclusive conhecedor da palavra de Deus, do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco.
muito conhecedor, um homem de sinagoga, um homem de oração. Só que ele entendia que aquilo que ele vivia, os preceitos judaicos, era aquilo que era importante. Os demais estavam blasfemando. Então ele começa a perseguir Cristo. E perseguir Cristo, ele não estava perseguindo Jesus em si. Estavam perseguindo os cristãos em si. E é tão interessante que quando Cristo aparece para ele nessa luz, que ele cai por terra, e aí nós vamos entender esse processo, porque ele vivia numa escuridão, ele estava vivendo numa escuridão, e ele faz essa experiência da luz de Cristo que muda. E aí Cristo pergunta para ele: por que me persegues? Porque se eu persigo um cristão, se eu não acolho um cristão, eu estou perseguindo o próprio Cristo. Porque se eu sou cristão, e se eu recebo o meu batismo, quem lembra da data do batismo aqui? Mas são poucos, a gente devia fazer a experiência de buscar a data do nosso batismo, porque lá nós fizemos a primeira experiência, e ali, a partir dali, nós tomamos essa luz de Cristo como vida. Círio pascal está aceso. Quando que ele vai ser apagado? Terminar a Páscoa. Pentecostes. Comemoração de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, o círio pascal é apagado. Lá na catedral a gente faz uma procissão do altar até a pia batismal com ele e apaga lá. Por que temos que apagar o círio pascal? Porque Cristo foi ao Pai. Nós estamos vivendo esse período pascal porque Cristo está entre nós ainda. Ele não subiu ao Pai. Mas quando ele sobe ao Pai, é enviado o Espírito Santo, o qual nós passamos a ser o templo vivo dele. A luz de Cristo, a luz do círio pascal, no nosso batismo passa a fazer parte da minha vida, dentro de mim. E aí é o processo. Por isso que é apagado e só acende o círio pascal no momento do batismo. Aí é aceso o círio pascal. Porque acende-se a vela daquele que vai ser batizado no círio de Cristo, na luz de Cristo. Sai da escuridão e entra nesse processo, nessa experiência com Cristo. Então Saulo está num processo de perseguição ao cristão, vivendo a sua vida, achando que está vivendo da melhor forma possível, mais correta possível. Mas no caminho ele faz a experiência com Cristo. E é interessante que as pessoas que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram nada. Às vezes nós estamos ouvindo a voz de Cristo, mas nós queremos ver Cristo. E aí às vezes acontece um grande problema, que eu quero ver o Cristo, né, na minha frente aqui, todo bonito, ressuscitado, mas eu não consigo enxergar ele nos irmãos. Então a voz de Cristo está ressoando ao nosso coração, mas eu preciso buscar essa experiência, e é um processo que nós estamos vivendo na nossa vida. É nesse processo. E é bonito a gente ver quem já participou de ordenação, tanto diaconal como presbiteral, ou até mesmo de bispo, né? Sacerdotal também. A gente se prostra, deita em frente ao altar, e é feita uma ladainha. Deita-se um homem e levanta-se um novo cristão. É algo importante para a gente entender isso. Quando nós nos prostramos ao chão, e aqui é o grande símbolo dele se prostrar por terra, porque ele pesava tudo aquilo que ele achava que era importante para a vida dele. E ali nasce um novo homem. Nasce. Cai as escamas dos olhos, porque Cristo, a gente começa a enxergar a verdade. Eu sou o caminho e a vida. E é esse o processo que nós precisamos entender. Mas como que eu faço essa experiência com Cristo? Na Eucaristia. Na primeira leitura, ainda no finalzinho da leitura, diz que ele foi batizado e depois ele se alimentou. A palavra de Deus não diz exatamente isso, mas Tiago está dizendo, fazendo uma pequena teologia aqui, a gente entender que após o seu batismo, provavelmente ele fez uma ceia, e essa ceia em Cristo Jesus, ele fez a experiência do ressuscitado, e ele teve um vigor novo, um ânimo novo. Povo de Deus, eu não sei a dificuldade, qual que seja a dor ou a dificuldade que vocês possam estar passando, e a gente passa. Hoje mesmo ele diz, que chamou, fala para Ananias que Paulo era muito precioso para ele, chamou para pregar, e ele não saberia o quanto ele iria sofrer por Cristo. É estranho a gente dizer isso,
Mas o sofrimento nos santifica. O sofrimento faz com que eu me desapegue de tudo aquilo que não é de Deus. Às vezes nós vamos adquirindo tantas coisas na nossa vida, nós vamos acumulando. O ser humano é muito acumulador, né? A gente acumula muito. Às vezes a gente tem até um quartinho na nossa casa que a gente guarda de tudo lá, né? Mas tem gente dando risada, quero lembrar do quartinho, tem bastante coisa lá que não usa mais. E nós somos, os seres humanos são acumuladores, a gente quer acumular muitas coisas. E com isso a gente se afasta de Deus. A gente se afasta daquilo que é essencial. O povo de Deus, a importância dessa experiência com o ressuscitado. E talvez você esteja falando assim, mas diácono, como que a gente faz? Eu quero fazer a experiência. E para que nós tenhamos essa força, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse dom de nos mostrar o caminho. E as mulheres que estão aqui, provavelmente, talvez alguns homens também, gostam de cozinhar, eu gosto. E às vezes tem que pegar uma receita para fazer uma coisa, senão desanda tudo, né? Eu lembro até hoje, eu fui fazer um bolo uma vez, que minha mãe morava, a gente morava no sítio, e minha mãe foi ficar na cidade para minha irmã poder estudar. E eu tinha uns 12 para 13 anos, e eu ficava com meu pai no sítio. E um dia eu inventei de fazer um bolo com meu pai. Tinha a receita da minha mãe lá, né? Falei, beleza, vou fazer esse bolo. Então, eu só segui a receita, né? Estava lá, eu lembro até hoje. 13 colheres de leite ou água. Só que eu não vi o ou água. Eu coloquei 13 colheres de leite mais água. O que aconteceu com o bolo? Em cima ficou bonito, embaixo ficou parecendo um creme. Assim. Coitado do meu pai, ele comia, assim, tirar a parte de cima ele comeu. Não, ficou bom, filho, ficou bom. Mas por que eu estou dizendo isso? A receita, a palavra de Deus, nós precisamos seguir ela à risca. E aí, quando eu entendo isso, que a palavra de Deus é uma grande receita de santidade na minha vida, eu começo a entender que a Eucaristia, o pão da vida, o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, se torna um só comigo. Um só. Se eu me alimento de Cristo, nós vamos comungar corpo, sangue, alma e divindade. Vamos mais. Isso vai vir para dentro de mim, nós vamos nos tornar um só com Cristo. Esse é o processo. O processo da mudança é eu me tornar um só com Cristo. Por isso que ele diz, quem não me acolhe, quem não acolhe a Cristo, quem não traz Cristo para a vida, não tem a vida eterna. E às vezes, povo de Deus, aqui não acontece, mas em alguns lugares que a gente vai, acontece muito isso. As pessoas são da igreja, participam da igreja, vê diácono da igreja, vê até padre da igreja, mas vive como se lá fora, como se não fizesse, se não fosse cristão. Às vezes nós estamos na Santa Missa todos os dias, comungamos do corpo de Cristo, mas lá fora a gente vive numa escuridão, não muda. A experiência como ressuscitado precisa acontecer como Paulo, mudança. Ele abandonou tudo por causa de Cristo. O que eu e você precisamos abandonar hoje por Cristo? Às vezes a gente é apegado numa roupa, a gente não usa, não doa, não empresta, não fala, mas eu adoro essa roupa, mas não usa. Às vezes a gente é apegado às coisas. Eu estou falando isso para vocês, e aí cada um de vocês está pensando naquilo que você é apegado, que precisa ser apegado. Às vezes eu sou apegado a um vício, sou alcoólatra, tantas outras coisas que eu preciso abrir mão por causa de Cristo. E às vezes nós temos medo. Nós não podemos ter medo, nós precisamos nos entregar, confiar em Cristo. É isso que ele está dizendo. Comer da minha carne e beber do meu sangue é assumir Cristo na vida. Eu comecei dizendo exatamente isso. Qual é o testemunho que nós estamos dando de Cristo? Será que eu estou dando testemunho ou eu estou afastando as pessoas de Cristo? Às vezes dentro da nossa casa, às vezes tem cristão que está comungando no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, mas não consegue perdoar um irmão de sangue. Nem sabe por que brigaram, por causa de alguma herança da vida aí, e nunca mais tiveram um relacionamento. Às vezes o esposo, a esposa tem uma mágoa do marido, não perdoa, dos filhos. Quantas vezes a gente vê o filho que tem raiva do pai? Povo de Deus, se nós somos cristãos,
Nós somos imitadores de Cristo. Paulo já nos diz isso. Nós somos imitadores. Nós somos embaixadores. Mais forte ainda, porque falamos em nome de Cristo. Levamos a Cristo. A vida das pessoas aí fora, vocês param para pensar um pouquinho. Nós que estamos aqui, devemos estar aqui, sei lá, com 50 pessoas. Se nós saíssemos daqui hoje, na consciência que Cristo está em mim, eu me tornei um só com Ele, e eu conseguisse mudar aí fora, esse bairro aqui seria todo santo. Porque cabe a mim. Eu tenho responsabilidade. Às vezes a gente tem um vizinho que a gente nem podia dar para ele. A gente não se importa muito com os outros mais. E Jesus está dizendo o contrário para nós. E aí algo importante do Salmo hoje, o refrão do Salmo, o que diz para nós? Ide por todo o mundo, a todos, e pregai o Evangelho. A todos. É uma ordem que Ele está nos dando. É um mandato que Ele está nos dando, dizendo: vai e pregue, fale em meu nome. A responsabilidade é nossa. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E com Cristo ressuscitado, eu preciso tomar a decisão de ser imitador de Cristo e levar Cristo às pessoas. Testemunhar Cristo para as pessoas. Senão a mudança não acontece. Às vezes a gente vê, acontece, sei lá, tantas coisas. A gente fala assim, né, que briga de marido e mulher, já ouviu isso? A gente não se mete a colher. Não é exatamente esse o termo que a gente usa? Às vezes o nosso vizinho está morrendo do nosso lado e a gente não vou me meter, porque aqui em casa está tudo bem. Povo de Deus, nós temos compromisso como cristãos. Nós temos compromisso como cristãos de levar esse Cristo para as pessoas, ser testemunha viva desse Cristo para as pessoas. É ordem dele para nós hoje. E como que eu faço isso no meu processo da minha vida, no meu dia a dia? Quantas vezes esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo que eu nem lembrava dela, mas num encontro eu fui para assistir um casamento esses dias lá no São João Batista, e eu nem lembrava desse jovem. Mas esse jovem, testemunhando para mim, a gente conversou um pouquinho antes da celebração, que ele foi num encontro e eu preguei nesse encontro, e aí eu falei alguma coisa para ele e mudou a vida dele, porque ele estava até com pensamento de morte. Às vezes a gente não sabe mais uma palavra que a gente diz para as pessoas na rua. Um bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Isso pode mudar a vida das pessoas. É triste quando a gente passa por alguém na rua, caído, e a gente passa como se aquela pessoa não existisse, como se fosse um objeto material que está parado. É triste isso. É triste porque nós somos cristãos. Se somos cristãos, se temos Cristo dentro de nós temos a obrigação, é uma ordem dele, de estender a mão para todos aqueles que estão à nossa volta. Então pense nisso. Hoje, comer da carne e do sangue de Cristo é se tornar um Cristo também. Se tornar Cristo. E quando eu me torno Cristo, eu preciso ser testemunha desse Cristo aí fora. Pense no que precisa ser mudado na nossa vida, na minha, na sua. Tem tantas coisas, nós estamos num processo de caminhada. Nós não sabemos o horário, nem quando vamos ao encontro do Pai, nós não sabemos. Mas Ele está dando o dia de hoje para que eu faça a diferença, para que eu mude. Mude sim a minha vida, porque o primeiro a ser mudado, tocado, sou eu. E a partir daí, as mudanças vão acontecendo à nossa volta. Ele já disse, eu não sei, de repente você pode estar com um problema na sua casa, com filho, com droga, com marido, sei lá, bebida. Mas Deus já disse, se um da sua casa converter o seu coração a mim, toda a sua casa será salva. Se um de nós levar Cristo para dentro da nossa casa, as coisas mudam. Sabe a oração simples que nós temos? Simples. Às vezes a gente chega na nossa casa e fala, Senhor, entra comigo. Abre a porta e pede para Jesus entrar com a gente. Acordar de manhã e falar, Senhor, fica comigo hoje, eu preciso do Senhor. Eu confio em vós. Quais são palavras que nos põem na presença de Deus, que nos torna íntimo de Deus. Façam essa experiência. Senhor, eu confio em vós. O que nós vamos fazer junto hoje? Me guia, Senhor. Esse é o processo de sermos cristãos.
E a mudança da nossa vida não é algo mágico, é algo que precisa ser gradativamente fazendo a experiência diariamente, e esse é um processo de conversão. Existem conversões de uma hora para outra, existem, mas a maioria delas é aos poucos, porque Jesus nos chamou, como ele chamou Paulo hoje, e ele nos confia. As tribulações fazem parte, as dores fazem parte, o sofrimento faz parte daquele que segue a Cristo. Cristo sofreu por nós, mas todo aquele que está seguindo com Cristo, a grande certeza é que ressuscitaremos com Ele, é a promessa dele. Ontem, se não me falha a memória, anteontem, não perderei, anteontem, nem perderei nenhum daqueles que meu Pai me confiou. Todos aqueles que meu Pai me confiou, eu levarei comigo. Mas eu preciso querer estar com Jesus, o querer depende de mim, aceitar o Cristo vivo depende de mim. Então lembre-se disso, o processo da conversão é um processo ao qual eu vou fazendo no caminho, na caminhada, no dia a dia, eu vou experimentando de Cristo e as mudanças vão acontecendo. E com isso, eu vou me alimentando do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Porque como a palavra é uma grande receita de santidade, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus me fortalece para caminhar, me fortalece. Por isso eu perguntei para vocês, lição de casa, procurem na casa de vocês, deve ter lá a lembrança do batismo. Procurem saber o dia do batismo de vocês, porque foi o dia que vocês saíram da escuridão e fizeram a experiência da luz de Cristo. Ah, mas eu era criança, bebezinho. Não tem problema, foi pela fé dos pais que você fez essa experiência. Busque, comemore essa data, porque é uma data que nos apresentaram Cristo Jesus, que nos tornamos um só, fomos inseridos no corpo místico dele, que é a igreja. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.